3, 2, 1. Fala galera, tudo bom? Professor Luciano mais uma vez aqui com vocês. Aí a gente falando sobre Project Model Canvas. Agora a gente vai ver a parte, do como vamos entregar o projeto. Importantíssimo aí, porque não basta ter um projeto bacana e tudo, mas a gente tem que saber o que realmente precisa para a gente entregar. Então, esse como aí, a gente vai ver que ele é importantíssimo. Bom, e quando a gente fala do como, a gente está falando então agora das premissas, dos grupos de entrega e das restrições. Vamos lá então. Bom, começando aí, como vamos entregar o projeto? Então, quando pensamos em como realizar um grande projeto, intuitivamente nos vem à cabeça inúmeras atividades que devem ser desempenhadas para que esse projeto ele consiga ser entregue. E dentre eles aí está o nosso objeto de estudo hoje também, que é o como eu vou fazer para entregar esse raio desse projeto aí. Bom, vamos começar então pelas premissas, tá? Bom, o planejamento do trabalho é feito em condições de incerteza. A gente não sabe o que vai acontecer na frente. Lembre-se de que criar um plano de projeto é, em parte, um exercício de futurologia, né? A gente está tentando imaginar o que vai acontecer lá na frente. Além disso, temos que reconhecer que a esfera de controle e a influência do gerente de projeto sobre fatores, pessoas e organizações que afetam o projeto é normalmente muito restrita. A gente não tem o domínio total disso aí. Bom, faz necessário, em especial, especular sobre componentes que não estão sob o controle e a influência do gerente de projeto, como os stakeholders externos e os fatores externos, como a gente já viu. Apenas podemos supor o que esperamos de cada um deles em relação ao projeto. Tais suposições, dadas como certas no plano do projeto, são chamadas então de premissas. Muito bem. Exemplo de premissas aí no projeto de construção de uma nova unidade de uma fábrica na cidade de Manaus, né? Por exemplo. Então a gente tem algumas premissas aí, ó, do documento presente até o final do projeto. Teremos um regime de chuvas típico dessa época do ano com um desvio máximo de 10%. Premissa. A tecnologia do trator Yuga 300 compacto, mais potente, permite trabalhar 100 milímetros cúbicos, 100 metros cúbicos de terreno, metros quadrados, né? Metro de terreno por dia. A gente tem que saber se isso vai funcionar. O índice médio de absenteísmo para trabalhadores da construção civil na cidade de Manaus é de 5%? Ou pode dar 10, 15, são premissas para a gente conseguir entregar o projeto, né? Porque a gente precisa de uma série de coisas que a gente tem que dar como certa para que a gente possa não conseguir entregar. Ó, até o final do ano, o dólar não ultrapassará o limite de 2,80. Isso aí, isso é tudo externo, mas que a gente faz uma aposta, né? A nossa futurologia que o livro traz para a gente. Bom, deve-se escrever nas premissas aquilo que contamos para viabilizar o projeto. Evite redação incorreta, como aquelas de teor adverso, como a carga será perdida por causa de um acidente. Como é que você sabe que vai ter um acidente? Né? A gente sabe que o índice de acidente é de 5%, então pode ser que não seja entregue por isso, aí é diferente. Condições meteorológicas inviabilizarão a finalização da obra. Ué, então se você já sabe que vai ter uma crise meteorológica, então você tem que dar um prazo maior para esse projeto. A Receita Federal vai entrar em greve, atrasando a liberação de equipamentos importados. Como é que a gente vai saber se os caras da Receita Federal vão entrar em greve e vai atrasar a entrega do equipamento para mim? A gente não sabe. A gente tenta, trabalhar essas premissas de forma que a gente consiga ter um nível máximo possível de certeza que vai acontecer. Mas controlar é uma outra coisa. Então a gente tem que estar sempre olhando aí as premissas do projeto. Por exemplo, novembro vai chover? Geralmente novembro chove, então a gente tem que contar com a premissa de que em novembro a gente pode ter ali algum problema. Vai fazer calor em janeiro? A gente espera que sempre faça calor em janeiro. Então são premissas. Bom, outra coisa são os grupos de entrega. Então, para gerar o produto, o serviço ou resultado de um projeto,
é necessário pensar primeiro em seus componentes. Isto é, as partes menores que, uma vez integradas, garantirão que o projeto seja concluído. Essas partes são chamadas de entregas do projeto e têm por características serem tangíveis, palpáveis, mensuráveis e verificáveis. Então, se, por exemplo, pensarmos no projeto da construção de uma casa, haverá entregas facilmente identificáveis. A fundação, a alvenaria, a cobertura, o acabamento, são todas coisas que a gente está vendo ali, né, que vai acontecer, tá? Bom, outras entregas são mais sutis e exigem um conhecimento profundo do trabalho a ser realizado para que se possa apontá-las. Exemplo, né, o licenciamento da casa e da construção junto à autoridade municipal. É uma entrega mais sutil, você não está vendo lá, né, embora o documento chegue na sua mão. O contrato com o empreiteiro, o comissionamento da obra, né, o trabalho de mostrar ao cliente que tudo foi construído conforme requerido, que está tudo funcionando e de passar a casa para as mãos do controle do cliente. Então, tudo isso aí são coisas mais sutis, mas que também deve ter. É isso que a gente está falando. Coisas que devem conter no projeto. Bom, dada a necessidade de conhecimento detalhado para definir as entregas menos evidentes, o gerente do projeto perceberá rapidamente como é útil trazer para o time pessoas que tenham familiaridade com o trabalho técnico a ser realizado. Longe de nós pensar que a gente sabe tudo. Não, tem hora que a gente tem que chamar o pessoal que está mais familiarizado com isso. Normalmente, são os técnicos mais experientes da equipe. Aproveite esse momento para reconhecê-los e dar oportunidade para que contribuam ativamente com o planejamento. Então, eu não posso pegar um projeto do qual eu tenho a menor noção do que vai acontecer e tentar fazê-lo. Sempre bom a gente contar com pessoas que, ó, isso eu manjo, isso eu não manjo. Por isso que um projeto dificilmente é tocado sem uma equipe. Bom, uma dica de como dividir o produto em entregas segue logo abaixo aí, ó. A gente tem o produto, né? Então, inicialmente, enxerga-se um projeto concluído como um produto único. Mas dá para fazer de vez? Muitas vezes não dá. Então, a gente tem, ó, a decupagem. O passo seguinte é compreender como o produto poderá ser dividido em diferentes entregas, ou seja, parte a parte. O que eu vou entregar? Primeiro entrego isso. E aí eu defino quais serão as minhas entregas, então. Finalmente, essas entregas serão atribuídas aos diferentes membros da equipe de acordo com as suas especialidades particulares. Então, cada um vai fazer uma parte. Lembrando que a casa só está pronta quando todo mundo entregou. Então, quem faz o quê? Quem vai entregar o quê no projeto para que esse projeto possa ser concluído? Bom, em síntese, na posição de gerente do projeto para montar o Canvas, mantenha o número de entregas reduzido e adequado, mesmo que para isso seja preciso. Simplificar mais ainda, agrupar entregas pequenas e entregas maiores, organizar grupos de entrega também é bacana. Olha, eu vou entregar essa parte. Vou juntar mais um monte de entregazinha e essa parte a gente entrega de vez. Bom, em síntese, na posição de gerente do projeto, para montar o Canvas, estou aqui, né? De novo, ó, escrevi 2 vezes a coisa. Por quê? Porque provavelmente eu copiei o slide e porque eu vi esse quadro aí, ó. Então a gente tem um e tem dois. Tá? Então, ao contrário dos outros duplos do Canvas, onde os post-its são colados livremente e, caso são entregues, deve-se manter o formato de coluna e isso facilita a organização da linha do tempo mais adiante, ou seja, entrega bem, entrega assim, entrega bem, ou seja, a gente já sabe como é que a gente vai ter que fazer para entregar aquele projeto. Uma maneira prática de ganhar espaço da coluna é entregar é cortar os post-it, né? Mas no nosso caso aí, já falei com vocês, gente, mas também hoje em dia, né, na era da tecnologia, a gente consegue até todo mundo trabalhar da sua casa em cima da mesma coisa, colocando lá suas ideias. Então, não tem problema isso aí, mas colocar por hierarquia de entrega, isso é bacana de vocês fazerem para não se perderem. Bom, restrições, ou seja, coisas restritas não é para todo mundo.
coisas restritas, não está livre e ir para a hora que eu quero. Bom, as exceções se configuram em limitações de qualquer origem impostas ao trabalho realizado pela equipe que diminuem sua liberdade de opção. Algumas exceções são originadas em entidades externas, ao passo que em outras emanam de membros de equipe ou componentes internos do próprio projeto. Uma dica para entender as exceções do projeto é se perguntar: por que não podemos entregar o trabalho antes? Porque falta isso, falta aquilo. Por que eu não posso entregar o telhado logo na casa? Porque falta a fundação, falta as colunas, falta levantar as paredes para você colocar. Então, uma restrição para o telhado é você já ter fundação e as colunas prontas para você colocar o telhado na sua casa. Veja alguns exemplos de restrições. Período em que o trabalho pode ser feito. Quantidade de pessoas e equipamentos que podem ser alocados de vez. Logística e movimentação de materiais e cargas. Descarte de resíduos gerado pelo projeto, é uma restrição, né? Às vezes, onde você vai jogar, quando você pode jogar. Contratos que devem ser seguidos com determinados fornecedores homologados. Uma restrição, está certinho, não, vou receber tal dia, vou pagar tal dia, é restrição. Dependências de início e término de uma entrega do projeto em relação a outras entregas, essa aqui é bastante comum. E padrões tecnológicos a serem obrigatoriamente seguidos pela equipe para a gente poder gerar aí o nosso projeto. Bom, os aspectos básicos presentes em uma restrição bem formulada e que, mesmo assim, podem caber em um post-it são: ela deve ser específica, a restrição, deve ser quantificada sempre que possível, indica quem é limitado pela restrição, B, né, chapéuzinho, indica quem impõe a restrição. Fazendo isso tudo aí, a gente já tem ali um mapa da mina de como entregar, porque eu tenho as premissas, eu tenho qual a sequência de entrega baseada nas minhas restrições. Bom, galera, espero que vocês estejam gostando aí, quem está acompanhando, né? Deixa lá os comentários se preciso. A gente volta nas aulas, a gente fala mais um pouquinho, porque o importante aqui é que vocês entendam e que a gente possa construir grandes projetos no futuro. Grande abraço, fique com Deus, até mais. Tchau, tchau.